As orações de um casal são aparentemente respondidas quando um objeto vindo do céu cai em sua fazenda, carregando uma forma de vida que se parece com o menino. Olá pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Decifrando Filmes, e no vídeo de hoje iremos acompanhar o filme de terror e suspense chamado Bright Blood, O Filho das Trevas, de 2019. Bora pro vídeo! O filme começa com o casal Kyle e Tori. Os dois moram em Bright Blood, Kansas. Estão curtindo uma noite juntos. Em seguida, Tori ouve um barulho estranho vindo do lado de fora da casa. Ela caminha até a janela para ver o que está acontecendo, quando de repente acontece uma grande explosão. Lá fora, alguma coisa vinda do céu caiu em seu quintal. Logo a cena corta para o casal filmando seu filho, Brandon Breyer, com 2 anos de idade. Passam-se 10 anos. Pela manhã, Tori está em casa e vai até o quarto de Brandon procurá-lo. Vendo que ele não está, ela decide ir até outro quarto e o procura embaixo da cama, pois os dois gostavam muito dessa brincadeira. Em seguida, Tori sai do quarto e assovia. Logo ela ouve Brandon assoviando de volta. Ela desce as escadas e vai até o celeiro, pois percebeu que Brandon estava escondido lá. Tori chega até o celeiro e começa a procurar por Brandon, quando de repente, Brandon lhe dá um maior susto. Ela o abraça e diz que ele está bem grandinho para fazer esse tipo de brincadeira. Logo em seguida, os dois saem do celeiro e encontram Kyle, pai de Brandon, que logo oferece um café da manhã com waffles, demonstrando assim ser uma família unida e feliz. A cena corta para Brandon na aula, desenhando alguns símbolos que parecem com as siglas de seu nome. Ainda na aula, e por ser de ciência, a professora pergunta para a turma a diferença entre abelhas e vespas, mas ninguém se prontifica a responder. Então ela pergunta para Brandon, que logo responde com riquezas de detalhe. Ouvindo a resposta, um dos alunos decide tirar sarro com ele, e todo mundo ri. Uma das meninas, chamada Caitlin, olha para Brandon e diz para ele não ligar, e diz que os espertos iriam dominar o mundo. Gostando da resposta, ele sorri. Já à noite, Tori vai ver Brandon em seu quarto e vê que ele está dormindo. Vendo que está tudo bem, ela fecha a porta. Tori vai até a sala fazer algumas pinturas, pois é um de seus hobbies. Enquanto isso, no quarto, Brandon dorme profundamente. No celeiro, embaixo do alçapão, uma luz vermelha se acende. Em seguida, Brandon começa a se debater na cama. Tori ouve o barulho vindo do quarto dele. Em seguida, Brandon se levanta, vai até a janela e pula. Logo ela ouve um barulho e se assusta. Ela vai até o quintal para ver o que está acontecendo. Achando que é mais uma brincadeira de Brandon, ela volta. De repente, um vulto muito rápido passa atrás dela. Tori passa entre os lençóis e começa a chamar por Brandon. Logo, ela avista o celeiro e desconfia que Brandon está lá dentro. Chegando no celeiro, Tori começa a procurar por seu filho. Em seguida, ela ouve um barulho e vê Brandon tentando abrir o alçapão. Ela chama por ele, mas ele não ouve, pois parece estar em transe. Tori põe a mão em Brandon e ele para. Logo ele se levanta assustado, sem saber o que está acontecendo. Ela conversa com ele e o abraça. Já em casa, Kyle pergunta se está tudo bem, e Tori responde que Brandon estava um pouco sonâmbulo. Na manhã seguinte, Kyle e Brandon estão em um clima de descontração, e Kyle pede para Brandon cortar a grama, e ele logo se prontifica. Logo em seguida, ele tenta ligar o cortador de gramas, mas sem sucesso. Ele tenta várias vezes, mas isso vai o deixando cada vez mais irritado, até que num certo momento, ele usa de toda a sua força e joga o cortador de gramas a dezenas de metros de distância. Impressionado, ele olha para suas mãos. Se aproximando do cortador, ele percebe que ainda está ligado. Ele olha para sua mão e as aproxima da lâmina, e de repente, ele para o cortador com uma de suas mãos. Neste momento, Brandon percebe que é especial. À noite, todos vão a uma lanchonete comemorar o aniversário de Brandon, que acaba de completar 12 anos. À mesa estão seus tios, Noah e Marilee. Todos estão felizes e em clima de descontração. Em seguida, Noah diz que esse momento especial merece um presente especial, e o coloca em cima da mesa. Brandon abre o presente e todos veem se tratar de um rifle. Kyle não gosta da ideia e diz que nada de armas e que isso já foi conversado antes. Brandon diz que já tem 12 anos e Kyle responde que é exatamente por isso, por ele ser uma criança. Ele olha para o seu pai e pede para ele devolver o presente, e Kyle pergunta o que ele disse. Brandon bate na mesa e pede para que Kyle lhe devolva. Ele diz que o aniversário acabou e que é para ir embora. Kyle puxa Brandon pelo braço e ele se irrita. Em seguida, os três se levantam e vão embora. Mary lhe pede desculpas e as pessoas à sua volta observam o ocorrido. Já em casa, Kyle e Tori conversam sobre a mudança repentina de humor de Brandon. Logo na manhã seguinte, eles se organizam para irem acampar. Tori diz para Brandon levar um casaco, pois irá fazer frio.
Kyle pergunta para ele se não ouviu sua mãe falar. Ele acha estranho o menino não ter respondido e se aproxima dele. Quando assustado, ele vê Brandon mastigando um garfo de aço. No quarto de Brandon, Tori acha algumas revistas que estavam embaixo de sua cama e acha estranho ter algumas revistas de autópsia. Já no acampamento, Kyle conversa com Brandon e diz que seu corpo está mudando e que é normal ele começar a ter interesse por meninas. Já à noite, Tori se levanta e percebe que Brandon não está na barraca. Em outro momento, Caitlin está dormindo em sua casa, quando de repente ela acorda ouvindo uma música vinda do seu laptop. Ela se levanta e vai até o laptop e o fecha. Mas assim que volta para sua cama, ela ouve o som vindo de novo. E quando olha para trás, percebe que o laptop está aberto, e ela o fecha mais uma vez. De repente, Caitlin fica tensa com o barulho vindo da janela. Com muito medo, ela se aproxima e percebe que é Brandon que está atrás da cortina. Assustada, Caitlin chama por sua mãe, que logo chega, e ela diz que tem alguém atrás da cortina. A mãe dela vai até a cortina e vê que não tem ninguém, e pergunta o que ela viu. E Caitlin diz ter visto Brandon Breyer. No acampamento, Tori procura por Brandon. Logo em seguida, ele aparece atrás dela, e ela leva um susto. Ele responde que está tudo bem e que só estava fazendo as suas necessidades. No dia seguinte, no colégio, Brandon está sentado fazendo um desenho que se parece com um super-herói. Tori se aproxima dele e vê que ele está desenhando vários símbolos que se parecem com as iniciais de seu nome e sobrenome. Brandon se assusta e fecha o caderno. Já à noite, Kyle está no celeiro para guardar a arma que Brandon havia ganhado de presente. De repente, ele ouve um barulho. Ele carrega o rifle e vai até o celeiro achando se tratar de lobos. Mas quando se aproxima, percebe se tratar de Brandon. Kyle pergunta se está tudo bem com ele, e ele responde que acha que sim. Logo ele diz para ele ir embora, pois já está tarde. Tarde da noite, no celeiro, as luzes começam a piscar. Kyle acorda e vai até lá para ver o que está acontecendo. Quando chega, vê todas as galinhas sem vida. Ele volta e chama Tori para ir até o celeiro com ele. Ela diz que deve ter sido algum lobo, e Kyle responde que lobos não fazem isso, e que acha ter sido Brandon, e que lobos não rasgam vedações e muito menos são capazes de partir cadeados. Mas Tori diz não acreditar ter sido seu filho. Na manhã seguinte, todos estão no colégio em uma brincadeira onde cada um tem que deixar seu corpo solto, mostrando assim a sua confiança nos seus colegas. Logo em seguida é a vez de Brandon. Caitlin mostra-se um pouco desconfortável. Ele passa por ela e ela se esquiva. Quando é a vez dela segurar Brandon, ela o deixa cair, fazendo com que ele bata sua cabeça no chão. O treinador pede para Caitlin levantar Brandon. Ela responde que não vai levantá-lo e diz que ele é um pervertido. E Brandon a chama de mentirosa. O treinador diz que se ela não levantar, irá reprová-la. Caitlin dá a mão para Brandon, que a segura com força, e em seguida, a quebra. Logo em seguida, a mãe de Caitlin chama a polícia e vai até a diretoria da escola para reclamar de Brandon. Ela diz que Brandon é um perigo e pede para prendê-lo, e que um dia à noite ele entrou no quarto de sua filha. Kyle responde que é impossível, pois estavam a mais de 50 km de sua casa. Tori olha para Brandon com desconfiança, e em seguida, vão embora. Kyle chama Brandon, que se levanta e olha para a mãe de Caitlin com um olhar sinistro. Já em casa, Tori diz para Kyle que outro dia Brandon estava no celeiro em cima do alçapão. Ele pergunta se Brandon havia visto que estava lá embaixo, e Tori responde que não. Kyle se diz preocupado, pois Brandon nunca havia se machucado antes e que agora andava machucando as pessoas. No celeiro, embaixo do alçapão, a luz vermelha se acende. Em seguida, Brandon se levanta e vai até o celeiro. Atraído pela luz, ele puxa a corrente e a parte com uma das mãos. De casa, Tori vê a luz vermelha se acendendo mais uma vez no celeiro. E corre desesperada até lá, pois sabe que Brandon mais uma vez está lá dentro. Chegando no celeiro, ela se depara com ele flutuando em uma espécie de transe, dizendo a frase, dominar o mundo. Quando Tori corre para pegá-lo, Brandon cai e se corta. Ela desce atrás dele, quando logo atrás vemos uma esfera parecida com uma nave espacial. Brandon olha para o ferimento quando sua mãe chega perto dele. Em seguida, ele pergunta para Tori quem ele é e de onde ele veio. Tori responde que ele caiu do céu e que veio dentro da nave que estava no celeiro. Brandon se irrita e diz que eles mentiram para ele desde criança. Ele volta para casa e começa a quebrar tudo que vê pela frente, dizendo que seus pais mentiram para ele. Kyle pergunta para Tori o que havia acontecido, e ela responde que Brandon havia descobrido tudo. Ele vai para fora de casa e começa a repetir a frase conquistar e dominar o mundo, e em seguida ele lança um raio através de seus olhos. Naquela mesma noite, Caitlin está em seu quarto mexendo em seu laptop, quando ele começa a falhar e desliga. Assim que ela baixa a tela, Brandon aparece em sua frente.
Ela pergunta o que ele está fazendo em seu quarto, e ele diz que só veio trazer flores. Brandon diz que quer contar o que descobriu naquela noite, e que ela é uma das poucas pessoas que sabe o quanto ele é especial. Caitlin diz que sua mãe pediu para ela não mais falar com ele, e ele responde que naquela mesma noite essa situação será resolvida. Ela, com muito medo, fecha os olhos, e assim que os abre, Brandon desaparece. Na lanchonete, a mãe de Caitlin está sozinha e está fechando a loja. Ela recolhe algumas coisas em uma caixa e a coloca em cima do balcão. Quando se vira, ela percebe algo muito estranho. Do lado de fora, todas as janelas estão com os mesmos símbolos que Brandon costumava desenhar em seu caderno. Logo em seguida, as luzes começam a piscar, quando de repente elas estouram cortando seus olhos. Ela se levanta e mais à frente percebe que tem alguém observando. Com medo, ela se esconde atrás do balcão. De repente, um vulto passa em sua frente e ela tenta se defender com um taco de beisebol. Assustada, ela corre para dentro do frigorífico e tenta se esconder. Ainda no frigorífico, ela vê uma luz tipo maçarico cortando a porta de aço e arrancando fora. Ela tenta enxergar quem está fazendo aquilo. Logo em seguida, aparece Brandon em um traje sinistro e a finaliza. No dia seguinte, a polícia vai até o local, mas não consegue encontrar nada, nem o corpo da mãe de Caitlin. Em seguida, o xerife encontra o símbolo de Brandon. No escritório, Marilee, tia de Brandon, que também é psicóloga, o entrevista. Desconfiada com as atitudes de Brandon, ela ameaça contar para o delegado. Ele se mostra bem irritado. Já à noite em sua casa, Marilee ouve alguém bater na porta. Indo conferir, ela percebe se tratar de Brandon. Marilee pergunta o que ele está fazendo em sua casa tão tarde. Em seguida, ele fala para sua tia não falar nada para o xerife, que isso nunca poderia acontecer, pois isso não seria bom para ele, para seus pais e principalmente para Marilee. Ela diz estar apenas fazendo seu trabalho e pede para Brandon voltar para casa, pois está bem tarde. Ele diz que está tudo bem e que irá voltar para casa. Em seguida, ela pede para Brandon tomar cuidado e ele responde para ela tomar cuidado também. Ela acha estranha a resposta e fecha a porta. Logo, Marilee manda uma mensagem para Noah, dizendo que está indo dormir. Em seguida, vemos Noah voltando para casa. Ela termina de falar com ele e se deita. E na porta de seu quarto, vemos Brandon observando com seu traje sinistro. Logo, Noah chega em casa. Brandon ouve o barulho e desiste do ataque. Ele sobe até o quarto e encontra Marilee dormindo e a beija. Em seguida, Noah vai para o banheiro escovar os dentes, mas mal percebe que Brandon está bem acima dele. Aproveitando a oportunidade, ele voa para um closet e Noah se assusta. Ele vai até o closet, acende a luz e vê Brandon com uma máscara sinistra. Noah pergunta o que ele está fazendo em seu quarto. Brandon diz que não estava fazendo nada e pede para Noah não contar nada para seus pais. Ele manda Brandon entrar no carro e ele repete que Noah não deveria contar nada para seus pais. Vendo que ele não entrou, Noah volta e obriga Brandon a entrar, quando de repente Brandon se vira e o joga para longe. Assustado, Noah se levanta e entra no carro para ir até a casa dos pais de Brandon. Não acreditando no que aconteceu e ainda assustado, ele começa a olhar para trás, quando de repente alguma coisa bate em seu carro. Logo após o ocorrido, o carro enguiça e para no meio da estrada escura. Noah tenta desesperadamente ligar o carro, mas sem nenhum sucesso. Ele bate no carro e o farol acende, e ele avista Brandon parado no meio da estrada. Noah tenta mais uma vez e quando bate no carro, o farol acende. Ele vê Brandon flutuando. Noah se recusa a acreditar no que está vendo e tenta ligar o carro novamente. Olhando mais uma vez para frente, ele não enxerga mais Brandon. De repente, a caminhonete começa a se erguer. Noah grita pedindo para Brandon parar, e em seguida, ele solta a caminhonete. Dentro da caminhonete e bem machucado, Noah avista Brandon vindo em sua direção. Ele não resiste aos ferimentos e Brandon, mais uma vez, deixa sua marca. Em casa, Tori tenta ligar para Marilee para perguntar por Brandon, mas ela não atende. Logo em seguida, ele chega, e sua mãe chega até ele e o abraça. Ela pergunta por onde Brandon estava, e ele mente, dizendo que estava jogando futebol com os colegas e que os mesmos o machucaram. Os dois ficam desconfiados e não acreditam muito na sua explicação. Tori pede sua camisa para lavar, mas Brandon diz não precisar. Kyle diz que ele está mentindo, mas Tori não sabe o que fazer naquela situação. Pela manhã, Tori recebe uma ligação de Marilee, dizendo que Noah está hospitalizado. Os dois logo chegam ao hospital e perguntam o que aconteceu. Marilee responde que Noah tentou desviar de um animal na pista e perdeu o controle do carro. Ela pergunta se Brandon chegou bem em casa, pois havia estado em sua casa na noite anterior. Kyle e Tori ficam assustados em saber disso. Logo pela manhã, Brandon está tomando café e Tori lhe dá a notícia de que Noah havia falecido. Brandon diz que está tudo bem. Ela se espanta com a resposta do menino, dizendo que ele era seu tio, e pergunta se ele sabe de alguma coisa e que o defenderia. Ele responde que não sabe de nada e que o amava.
Kyle se irrita e diz que sabe que Brandon havia estado na casa de Noah no dia anterior. Kyle diz para Brandon que ele é o responsável pela morte de Noah e pelo sumiço da mãe de Caitlin. Ele puxa Brandon pelo braço, que o empurra com força para o armário. Kyle acredita que ele está escondendo a camisa por algum motivo. Ele sobe até o quarto de Brandon e, vendo que ele está tomando banho, Kyle vê uma ótima oportunidade de tentar procurar em todos os lugares. Até que ele encontra a camisa atrás do armário de Brandon. Vendo que ele está com manchas de sangue, ele as mostra para Tori, dizendo que as manchas são de Noah. Ela se recusa a acreditar e tenta colocar a culpa em Kyle pela morte de seu amigo, pois os dois estavam bebendo na noite anterior. Kyle diz que se eles não fizerem nada, seu filho irá machucar mais pessoas. Tori se irrita com Kyle e diz que não vai fazer nada para prejudicar seu filho. Na delegacia, o xerife está vendo alguns arquivos, quando percebe que o símbolo que estava no chão no local do acidente de Noah é o mesmo símbolo que ele viu na lanchonete onde desapareceu a mãe de Caitlin. Depois disso, Kyle vê algumas fotos de Brandon de quando ele era criança e se entristece. Já à noite, quando estão deitados, Kyle diz para Tori que na manhã seguinte irá levar Brandon para mais um acampamento. O dia amanhece e os dois estão se preparando para irem acampar. Tori se despede de Brandon e diz que ele será sempre o seu menino. Em seguida, os dois seguem viagem. Em seguida, vemos Tori em casa pintando, quando de repente ela vê o xerife chegando. Ele pergunta se Brandon está em casa, e Tori responde que ele foi caçar com seu pai. O xerife mostra o símbolo para Tori e pergunta se ele é familiar. Ela diz não conhecer. Ele diz que é o mesmo símbolo onde a mãe de Caitlin desapareceu e onde Noah sofreu acidente, e que parece com duas letras BB de Brandon Bryan. Em seguida, Tori lhe entrega a foto e pede para ele ir embora. O xerife diz que vai embora, mas que irá voltar em um outro momento. Desesperada, Tori corre até o quarto de Brandon e acha seu caderno com os mesmos símbolos. Na floresta, Brandon se abaixa para ver algumas pegadas, mas a intenção de Kyle é finalizá-lo, e aproveitando a oportunidade, Kyle atira, mas não consegue ferir Brandon. Sem acreditar, Brandon se levanta e olha para seu pai. Desesperado, Kyle tenta carregar o rifle novamente, e quando consegue, Brandon desaparece da sua frente. Ele tenta fugir, mas logo Brandon começa a persegui-lo pela floresta. Em um momento, ele passa por Kyle e o derruba. Ele se aproxima de Kyle e ele pede para não machucá-lo. Kyle implora para Brandon não machucá-lo, mas ele, sem nenhuma piedade, o finaliza. Pelo telefone, Tori tenta falar com Kyle e diz que agora tem certeza de que Brandon que tirou a vida de Noah. Mas do outro lado, quem atende o telefone é Brandon. Tori pergunta por Kyle e Brandon responde que ele partiu. Ela diz não acreditar no que Brandon está falando e pergunta onde ele está. E por telefone, Brandon responde que está em casa. Tori se levanta e chama por Brandon, que logo começa a demolir a casa. Muito assustada, Tori corre para se proteger, mas Brandon não para. Em seguida, ela se esconde debaixo da mesa e liga para a polícia. Logo, Brandon atravessa as paredes da casa numa velocidade incrível. Em um momento de silêncio, ela olha para a janela e vê Brandon flutuando no céu. Pelo rádio, o xerife recebe uma chamada de uma policial, dizendo que Tori está pedindo ajuda. Em seguida, ele chega à residência e chama por Tori, que ouve a voz do xerife e tenta correr para fora, quando Brandon atravessa outra parede na frente dela. Ele chama por Tori e Tori corre até a porta, quando de repente, Brandon vem e o finaliza. Com a cena, Tori entra em pânico e a policial pede para ela se esconder, e em seguida pede ajuda pelo rádio. Em seguida, ela tenta encontrar Brandon, que está do lado de fora da casa. Logo em seguida, ele some e aparece atrás dela. Sem perder tempo e com crueldade, Brandon finaliza a policial. Tori se esconde embaixo da cama e logo vê Brandon a procurando. Ele passa pela sua frente e ela tenta não fazer nenhum barulho. Logo em seguida, ela consegue sair debaixo da cama e pula a janela. Na queda, Tori se machuca e lembra que a única coisa que pode ferir Brandon é algum fragmento da nave que o trouxe. Desesperada, ela corre até o celeiro e logo atrás dela, Brandon sai da casa voando. Chegando até a nave e ao acender das luzes, ela vê o corpo de Erica, mãe de Caitlin, que Brandon havia escondido dentro do celeiro. Logo ela tira um pedaço do fragmento da nave e começa a procurar por Brandon. Tori assovia, que é o mesmo sinal que eles faziam quando brincavam. Em seguida, Brandon aparece. Ela diz para Brandon que nunca deixou de amá-lo e que ele era uma bênção vinda do céu. E em seguida, Tori tira sua máscara. Ela diz que não importa o que ele tenha feito e que acredita que há algo de bom nele. Ele responde para Tori que sente desejo em ser uma criança boa. Em seguida, ela o abraça e, aproveitando o momento, Tori tenta desferir um golpe em Brandon, que logo percebe segurando a sua mão e jogando pedaços de fragmento no chão. Não acreditando, Brandon se revolta, agarra Tori e atravessa o teto do celeiro com ela em seus braços e a leva para bem alto.
Muito machucada, Tori olha para Brandon, que logo em seguida a solta de uma grande altura acima das nuvens. Logo em seguida, ele vê um Boeing de passageiros vindo em sua direção. Na manhã seguinte, o FBI e o Corpo de Bombeiros estão no local para entender o motivo da queda. Na reportagem é anunciado que 268 passageiros perderam suas vidas e que os 2 moradores locais, Kyle e Tori, estão entre eles, e que milagrosamente seu filho Brandon foi o único sobrevivente. É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Queremos muito saber a sua opinião, pois para nós ela é muito importante. Muito obrigado por terem assistido, e se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais vídeos como este, e lógico, para dar aquela moral pro canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!